E aí saiu ontem também essa matéria aqui, que é aquele grande banho de água fria. Lá vai o Michel Temer, participando aí de um encontro e tudo mais, e ele falou que durante a conversa de Bolsonaro com Alexandre de Moraes, eles tiveram um papo legal, amigável, fraterno, mas que o Xandão não vai recuar nem um único milímetro. Aí, ó, Michel Temer afirmou nessa sexta que a conversa entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, um dia após os atos golpistas de 7 de setembro, o Globo tem que colocar golpista, foi amigável, mas sem recuo do ministro. Temer lembrou que, pouco antes do telefonema, ele havia apresentado a Bolsonaro uma carta na ação na tentativa de pacificar a crise institucional entre os poderes. Ao ser questionado sobre o teor da conversa entre o presidente e o Alexandre de Moraes, o Temer falou que não havia mistério no diálogo, mas deixou claro que o ministro não iria ceder nos casos que conduz no tribunal. Não vai ceder, não vai recuar. Eles conversaram amigavelmente depois que o presidente apresentou um documento em que apenas coloquei alguns tópicos. Percebi uma conversa muito amigável, fraterna e adequada, assim que o Alexandre recuasse 1 milímetro daquilo que juridicamente ele faz. Foi uma conversa útil naquele momento para distensionar, diz o ex-presidente ao participar de um debate online num fórum sobre liberdade e democracia. Beleza. Eu também não acho que o Temer, né, que indicou Alexandre de Moraes, ele ia vir a público e falar, não, ele conversou com o Bolsonaro e ele vai recuar. Ia ficar meio complicado, né, o Temer falar isso. Mas que é um baita banho de água fria, isso é inegável. Não é algo que nenhum de nós quer ouvir. Também eu não esperava algo diferente do Temer falar isso. Como eu venho comentando com vocês, desde o dia seguinte, muita coisa pode acontecer, como muita coisa também pode não acontecer. Vem sendo algumas notícias com algumas sinalizações e termos práticos, reais, de fatos. A gente não viu muita coisa acontecendo até o momento. Inclusive o Alexandre de Moraes voltou contrário aí, né, aos decretos de Bolsonaro. O que aparentemente se mostrava que era algo, ó, daqui o governo, Bolsonaro, pô, ele quer que olha isso aqui com carinho, né? Vai derrubar o decreto. É uma das promessas de campanha, facilitar a compra de ferramentas, né, guarda-chuvas, furadeiras. Então, tem que observar. Como eu digo, eu não consigo ainda bater o martelo para falar se o Brasil vai acalmar, não vai acalmar, mas eu abri o vídeo falando isso daqui. Foi a notícia que a gente comentou ontem, que foi a questão do Aras, o parecer do Aras, que ele fala que como a antiga Lei de Segurança Nacional foi extinta, não há mais razão para continuar julgando, sabe, ações que têm ligação com isso. O Aras, inclusive, acha que deve arquivar. E aí o Cláudio Humberto, às 0 horas do dia de hoje, 18 de abril, soltou lá a matéria, na coluna dele lá no Diário do Poder. O Luiz Paulo ele fala o seguinte, ó. O procurador-geral, o Augusto Aras, emitiu parecer favorável para arquivar inquéritos dos atos antidemocráticos no âmbito do Supremo. As chances de arquivamento são fortes, dizem fontes próximas ao STF. Aras argumentou que houve perda de objeto dos inquéritos após a Lei de Segurança Nacional ter sido substituída pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro, de artigos que afetam diretamente os presos por Alexandre de Moraes. E ele fala, ó, ao ministro, o parecer de Aras já está sob exame de Alexandre de Moraes e a expectativa no próprio STF é que o ministro acolha. Palavras aí do Cláudio Humberto, que é um jornalista aí da grande mídia, não é um bolsonarista, nem nada disso. Prisões revogadas. Caso se confirme o arquivamento, as prisões de Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Zé Trovão e Wellington Macedo serão revogadas. E ao cor da calmaria, sem sombra de dúvidas. As rodas de políticos e ministros de tribunais superiores falam em suposto acordo que levou Bolsonaro a fazer declaração à nação. O inquérito dos atos antidemocráticos foi substituído por outro, rebatizado de milícias digitais, com o mesmo espírito anti-bolsonarista. Palavra do Cláudio Humberto. Só dá para gerar até o momento expectativas. É continuar acompanhando e continuar acompanhando. Rezo pela liberdade de todas as pessoas. Acho que é meio complicado, né? Todo mundo aí viu como foi os pedidos de prisão, o que o pessoal realmente falou, fez, o risco que eles realmente apresentam. O caso do Daniel Silveira, pô, ele já pagou até a fiança, R$100 mil. E aí o Cássio, o nosso CAC, ele também pediu suspensão do julgamento.
sobre portaria de Bolsonaro que revogou normas para identificação e controle. Essa portaria, o Alexandre de Moraes, a gente comentou ontem, em forma liminar, ele já suspendeu, mas aí leva para o plenário discutir. O pedido de vista do Cássio não vai trazer as portarias de volta, mas pode dar tempo para chamar conversar com outro, tentar conversar com os ministros, ver se o coração deles, sabe, se toca um pouquinho e fala, não, deixa eu ver o que o Bolsonaro realmente quer fazer. E tá lá, depois de interromper o julgamento sobre os decretos, que ele tinha feito no dia anteontem, ontem o Cássio também pediu mais tempo para analisar ações contra a portaria que revogou normas para identificação e controle de ferramentas. Os dois temas começaram a ser julgados nesta terça-feira no plenário virtual, nessa sexta, plenário virtual, plataforma que permite aos ministros incluir os votos no sistema online sem necessidade de reunião presencial ou por videoconferência. Os pedidos de vista não há prazo definido para a retomada das discussões, que dependem da devolução dos processos pelo Cássio. Pelo menos isso. Um aí tá com vista, o outro tá naquela. O pessoal inclusive do ProArmas, do Marcos Polon, os decretos, se derrubar esses decretos, a coisa fica bem complicada. É um grande retrocesso, mas um retrocesso gigante, mas gigante mesmo. E as ONGs de esquerda, com apoio do Globo, todos os jornais, já estão trabalhando firmemente para atrapalhar o jogo. Você vê, Instituto Cigarapé e Sou da Paz criticam a interrupção de julgamento dos decretos de Jair Bolsonaro. Os votos do ministro Alexandre de Moraes e a liminar concedida são passos importantes. Tem que ler o resto. Para Ilona Zabó e para o Sou da Paz, o que o Alexandre fez é bom. Se é bom para eles, para mim é ruim. Simples. O texto também destaca que desde abril, quando houve pedido de vista do Alexandre de Moraes, já foram registradas cerca de 64.107 novas ferramentas por cidadãos comuns. Sem contar os CACs. Para os dois institutos, uma maior circulação aumenta os índices de violência. A gente sabe que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ilona Zabó ainda ganhou lá uma coluninha para escrever o artiguinho dela. Ferramentas, mentiras e videotape. Em um Estado democrático de direito como o Brasil, o uso da força é excepcional. O Estado tem um monopólio de seu uso e precisa garantir a segurança para todos. Liberdade não se faz com ferramentas. Não se faz não, né? Todos os países ditatoriais, a primeira coisa que eles fazem, chegar no poder, fechar as lojas de construção de ferramentas. Ninguém vai comprar furadeira e está proibido comprar guarda-chuva. Acabou. Acabou. Esse daqui, eu fiz questão de falar sobre esse tema, porque a sementinha da atuação da direita vem florescendo. O pessoal vem conseguindo algumas vitórias bem importantes. A PRF acabou de soltar também, acho que seria assim meio que um circular, não sei se chama circular, não é um ato propriamente dito, assim, mas assim como pode falar, uma certa normativa, algumas indicações na hora de fazer abordagens e como lidar com a questão aí dos CACs e tudo mais. Isso foi conseguido exatamente, o pessoal aí do ProArmas, ficou próximo aí do Eduardo Bolsonaro, conversaram e tudo mais, foram falar aí com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é o Vasquez, conversaram. O pedido de vista do Alexandre de Moraes, no primeiro momento, quando o julgamento começou, tudo indicava que os decretos seriam derrubados, naquele momento. Marcos Polon conseguiu ir lá, chamou de canto, conversou, o Alexandre de Moraes ouviu ele, pediu vistas. É uma vitória? Ainda não, mas o pessoal já vem conseguindo a atuação. Eu acho que esse pessoal serve bastante de exemplo para todos vocês. Tem gente que gosta de educação. As pessoas que gostam de educação têm que se juntar, trabalhar junto, ajudar aí o Nadalim, o pessoal do MEC, a implantar as políticas públicas de qualidade, enquanto a esquerda está aí celebrando Paulo Freire. Esse aqui é um dos poucos temas que envolvem política que a direita vem começando a se organizar de forma bem interessante e vem começando assim algumas vitórias, algumas grandes, algumas assim pequenininhas, mas qualquer avanço e qualquer chance de barrar o desejo da esquerda, cara, tem que ser comemorado.